E aí, família, tudo bem? Nós encerramos na semana passada o tema Reino, e eu tenho certeza que você foi muito edificado durante todo esse tempo, e agora nós iniciamos um período de intertema que vai durar 2 semanas, falando sobre alguns assuntos fundamentais e importantes para a sua caminhada, para a nossa vida como igreja, como comunidade de fé. Para falar sobre o assunto que nós vamos conversar hoje, eu quero convidar você a abrir a tua Bíblia, lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, verso 10. 2 Coríntios 9, 10. Abra a tua Bíblia lá, para que nós possamos ler juntos. O apóstolo Paulo, instruindo a igreja de Corinto, no verso 10, ele diz: aquele que supre a semente ao que semeia, e o pão ao que come, também lhe suprirá e multiplicará a semente, e fará crescer os frutos da sua justiça. Uma coisa que é muito importante e fundamental você compreender, que nesse capítulo o apóstolo Paulo está falando sobre dinheiro, e ele está falando sobre contribuição financeira na igreja. E ele está dizendo que o nosso dinheiro, ele pode ser uma semente. Na verdade, o dinheiro que nós recebemos de Deus como provisão dele é semente e pão. E ele diz que Deus nos dá semente e Deus nos dá pão. Agora, uma coisa que é fundamental que você perceba nesse texto, é que ele está dizendo que Deus nos dá pão para comer e semente para plantar. Pão para comer e semente para plantar. O que esse texto está nos dizendo é que toda provisão de Deus, ela vem munida de alimento para suprir a nossa necessidade e de sementes para que nós investamos em alguma coisa com aquilo que nós recebemos. E o que é interessante olhar para esse texto é perceber que aquele que supre a semente, aquele que supre o pão, diz que multiplicará a semente. Entenda como você quiser entender, mas o apóstolo Paulo está dizendo que o Deus que supre a semente, Ele multiplicará, ou seja, Deus quer que nós tenhamos mais sementes. Numa linguagem, para que você possa entender, o que o apóstolo Paulo está dizendo é que é da vontade de Deus que você tenha mais recursos. Para quê? Para investir esses recursos. E no investimento desses recursos, no plantar desses recursos, muitos frutos de justiça possam nascer. O apóstolo Paulo está nos ensinando que as sementes que nós recebemos para abençoar a vida dos outros. E isso nos faz lembrar de Abraão. Deus olha para Abraão e diz: Abraão, eu irei te abençoar, mas se tu uma bênção. O que Deus estava dizendo para Abraão é que Abraão não poderia ser uma espécie de comporta que seguraria as bênçãos de Deus, mas Abraão precisava ser um rio, aonde fluiria uma fonte que jorraria por esse rio, mas não acabaria nesse rio. Nós precisamos ser como rios, que são supridos por uma fonte, mas que não estocam a água, pelo contrário, são abençoadores dos outros. Toda bênção que nós recebemos para abençoar os outros. E compreender esse princípio é compreender o princípio da provisão. Deus te abençoe para que você coma, mas para que você seja bênção na vida dos outros. Deus não te abençoa somente para que você coma, engorda, exploda de tanto comer. Deus te abençoa para que você possa abençoar os outros. E compreender isso é sair dessa posição, desse lugar de egoísmo patológico que a nossa geração, que a humanidade vive. Uma autopreocupação consigo mesmo e uma nada preocupação com o próximo. A Bíblia está nos dizendo que Deus é o supridor de pão e Ele é o supridor de semente. No versículo 11 ainda, o apóstolo Paulo diz: vocês serão enriquecidos de todas as formas. Defina para mim o enriquecimento de todas as formas. A definição é muito simples.
É da vontade de Deus que nós sejamos enriquecidos de todas as formas. Deus quer que nós prosperemos de todas as formas. Nós sejamos enriquecidos de tempo, que nós sejamos enriquecidos de saúde, que nós sejamos enriquecidos de dinheiro, que nós sejamos enriquecidos de dons, que nós sejamos enriquecidos de influência. Deus quer que nós enriqueçamos. E eu sei que isso pode parecer um tanto quanto paradigmático para a sua mente, porque se você tem uma origem equivocada da teologia da prosperidade, você pensa que Deus só serve para te dar dinheiro. Mas se você tem uma origem contrária à teologia da prosperidade, talvez você pense que Deus quer que você empobreça. Mas o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui de maneira muito clara é que a vontade de Deus é que você enriqueça. Então olha aí para o irmão que está ao teu lado, dá uma cutucada nele e diga: Deus quer que você enriqueça. Agora, o enriquecimento que Deus quer gerar e produzir em nós tem um propósito. Qual é o propósito? Paulo continua dizendo: para que possam ser generosos. Deus quer que enriqueçamos para que sejamos galardoadores, enriquecedores dos outros. Porque muito mais importante do que enriquecer é enriquecer aos outros. Muito mais importante do que ser abençoado é poder abençoar os outros. Deus quer que nós enriquecemos para que sejamos generosos em qualquer ocasião. E por nosso intermédio, a sua generosidade resulte em ação de graças a Deus. Paulo então está colocando um intermédio, ele está dizendo: e por nosso intermédio, os apóstolos, essa generosidade de vocês transforma em ação de graças a Deus. O que Paulo está ensinando é que uma vez que nós somos generosos com o ministério apostólico, a nossa generosidade se transformará não apenas em bênção para quem recebe, mas também se transformará em glória para Deus. Porque de fato é isso que acontece. Quanto mais nós investimos na obra de Deus, quanto mais nós investimos naquilo que Deus está fazendo nos nossos dias, mais glória Ele recebe de nós nos nossos dias. Paulo está dizendo que os apóstolos são intermediários, como se ele dissesse o seguinte: olha, vocês investem dinheiro na nossa causa e nós usamos esse dinheiro investido na nossa causa para que Deus seja glorificado na terra. Porque mais importante e melhor do que apenas dar, é você dar em um lugar que o seu dinheiro seja potencializado, para que você possa dar o máximo de glória possível a Deus. Então, visto do que Paulo está falando, nós já quebramos de cara um primeiro grande paradigma. Deus quer que você enriqueça. E com certeza vão ter outros paradigmas a serem quebrados ao longo dessa ministração. Mas antes de nós progredirmos e prosseguirmos, eu quero te convidar a fazer uma oração junto comigo. Aí no seu lugar, baixe tua cabeça, feche seus olhos. E repita essa oração comigo, diga assim para Jesus: Senhor Jesus, eu estou disponível para ouvir a tua voz. Eu quero ser instruído pela tua palavra. Não pelas ideias, pensamentos e preconceitos que eu herdei da sociedade ao meu redor. Eu quero viver os teus preceitos e não as minhas opiniões ou a opinião das pessoas ao meu redor. Por isso eu abro o meu coração para ti, Jesus, para que o Senhor me molde e gere em mim um coração igual ao teu. Faça isso para a glória e para o louvor do seu nome. No nome de Jesus que nós oramos. Amém. O apóstolo Paulo
nessa carta aos Coríntios, ele está dizendo de maneira muito clara que Deus quer que nós enriqueçamos. E a vontade dele de nos enriquecer não é para que nós engordemos, não é para que nós retenhamos. A vontade dele ao enriquecer-nos é que nós sejamos abençoador dos outros. Mas existe um princípio muito importante que você não pode ignorar. E sabe qual é o princípio? O princípio é o princípio da multiplicação. Por isso que a palavra diz de maneira muito clara que aquele que é fiel no pouco, também é fiel no muito. E aquele que é fiel no pouco, será colocado sobre o muito. Porque o que a Bíblia está querendo nos ensinar é que uma vez que nós somos zelosos, diligentes com o pouco que temos, nós seremos também responsáveis quando tivermos muito. E esse é o princípio da multiplicação. Deus dá pão para comer, Deus dá semente para plantar. E uma vez que nós pegamos, por exemplo, uma semente de milho e plantamos essa semente de milho, ela produzirá muitas outras sementes. E essas outras sementes produzidas não é para que nós comamos, mas é para que nós investamos mais, e mais, e mais. E cada vez que nós investirmos mais, nós também colheremos mais. E cada vez que colhermos mais, nós precisamos investir mais. E esse é o princípio de ser fiel no pouco e ser fiel no muito. Esse é o princípio de ser zeloso com aquilo que nós recebemos, com pouco que temos, para que então Deus possa nos confiar muito mais, para que abençoemos muito mais gente. Pegando carona nisso, o apóstolo Paulo, em 2 Timóteo capítulo 6, versículo 6, ele continua a discorrer sobre esse assunto, agora com seu discípulo Timóteo. E ele fala uma coisa bombástica no versículo 6. Preste atenção. De fato, a piedade, a santidade, a vida cristã, obedecer aos mandamentos de Deus com contentamento. Presta atenção, a piedade com contentamento, a piedade com alegria. De fato, a piedade com alegria é grande fonte de lucro. Uau! Parece nem mesmo que isso está na Bíblia, não é? Mas o que Paulo está dizendo é que uma vez que nós obedecemos os mandamentos de Deus com alegria, aí vale a pena um detalhe. Uma vez que nós obedecemos os preceitos de Deus com alegria, isso se torna grande fonte de lucro. E isso é verdade. Isso é muito verdade. Existe um princípio espiritual, por exemplo, a respeito do dar. Quanto mais nós damos, mais nós recebemos. Porque tudo que vai, volta. Isso é um princípio básico da vida. Quanto mais você ajudar as pessoas ao seu redor, mais você vai ser ajudado. Quanto mais você abençoar, mais você vai ser abençoado. Porque existe maior alegria em dar do que em receber. Mas o princípio espiritual não é apenas o princípio de dar. É dar com alegria. Alegria oriunda no quê? Essa alegria é originada justamente na consciência de que se nós temos para dar é porque outrora nós já recebemos. E isso se torna uma fonte de lucro. Em outras palavras, o que o apóstolo Paulo está dizendo é: se você viver os mandamentos de Deus com alegria, você irá prosperar em tudo que você fizer. Isso ao mesmo tempo que é lógico, é espiritual. É lógico por quê? Porque se você obedecer a Deus, por exemplo, você não vai ser entregue a vícios. Se você não for entregue a vícios, por exemplo, talvez você não vai ser um fumante. Se você não for um fumante, provavelmente você vai economizar ao longo de um mês 300, 400 reais. Se você for obediente aos mandamentos de Deus, você não vai ser uma pessoa devassa. Não sendo uma pessoa devassa, você não vai se entregar ao álcool. Não se entregando ao álcool, vai existir uma grande economia no seu bolso no final de um mês. Se você for obediente a Deus, você não vai dever nada a ninguém. E o melhor investimento que você faz na tua vida é não dever nada a ninguém. E se você não deve nada a ninguém, os juros não rendem. E se os juros não rendem, sobra mais dinheiro para você. Você está percebendo como é lógico? Mas ao mesmo tempo que é lógico, é espiritual. Por isso que Malaquias, capítulo 3, o profeta Malaquias diz de maneira muito clara: façam prova de mim, deem
e tragam o seu dízimo à casa do tesouro, e veja se eu não abrirei as comportas do céu sobre a sua vida. E sabe, eu estou aqui para dizer acerca desse assunto, tanto teologicamente, biblicamente, doutrinariamente, quanto empiricamente. De fato, eu experimento e experimentei a provisão de Deus se multiplicando sobre a minha vida. E essa multiplicação da provisão de Deus, eu tenho certeza que veio da obediência aos seus mandamentos. Por isso que o apóstolo Paulo diz de maneira muito clara que a piedade, a santidade, a obediência a Deus é grande fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e nada podemos levar. Aí então ele dá uma explicação muito importante que nós carregamos. Qual a explicação? De que o nosso tesouro não é deste mundo. Não sendo deste mundo, nós não usamos nosso dinheiro com bens passivos. Mas nós usamos o nosso dinheiro com bens ativos. Pessoas que são dadas a esse mundo, gastam dinheiro com coisas que só roubam dinheiro. Como assim? Por exemplo, cada vez que você melhora o carro que você tem, mais gasto você tem, menos lucro você obtém. E isso é paixão com as coisas desse mundo. Cada vez que você compra roupas melhores, mais dinheiro você gasta, menos dinheiro você tem. E isso usurpa a tua mentalidade e usurpa de você o teu lucro. O que eu quero dizer para você é que quando nós fincamos os nossos pés naquilo que é eterno, nós nos desapegamos daquilo que é terreno, e isso se torna grande fonte de lucro. Obviamente que isso não é um convite de Deus para que vivamos de maneira miserável, mas é um convite de Deus para que nós multipliquemos os nossos lucros para sermos mais abençoadores das pessoas ao nosso redor. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-se, estejam satisfeitos. Quem aqui tem o que comer e o que vestir? Seja satisfeito. Dê graças a Deus. Sabe por quê? Porque nada nós trouxemos esse mundo e nada levaremos esse mundo. E na gratidão dessa escassez, isso se transformará em lucro. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olhe para quem está ao teu lado, diga a essa pessoa: o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora preste atenção nas palavras de Paulo. O amor ao dinheiro. Ele não está falando sobre ter dinheiro. Ele está falando sobre amar dinheiro. E ama dinheiro quem vive preocupado. Tanto o rico quanto o pobre pode amar dinheiro. Por exemplo, imagine um pobre, alguém que está sem condições financeiras de pagar sua conta e está devendo para meio mundo. Essa pessoa ama o dinheiro ou não ama? Nossa, ela é apaixonada por dinheiro. Porque tudo que ela quer é ter dinheiro para pagar suas dívidas. E isso é amor ao dinheiro. O rico, por sua vez, também pode amar dinheiro. Ele pode amar o dinheiro uma vez que ele quer ter cada vez mais, para estocar cada vez mais. Portanto, não é o ter o dinheiro que é a raiz dos males, mas é o dinheiro te ter que se torna a raiz dos teus males. Divórcios são causados por causa de dinheiro. Famílias se dividem por causa do amor ao dinheiro. Amigos abandonam um ao outro por amor ao dinheiro. Namorados terminam por amor ao dinheiro. Igrejas terminam por amor ao dinheiro. Por esse motivo, eu e você precisamos definitivamente escolher não amar o dinheiro. Devemos em todo tempo olhar para o dinheiro como forma
de abençoar as pessoas que estão ao nosso redor e não como forma de engordar a nossa própria cobiça, o nosso próprio ego. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Agora, olhando para isso, é muito importante que nós lembramos uma outra realidade e verdade bíblica. Qual verdade? A Bíblia compara o dinheiro com uma entidade, com uma potestade chamada Mamon. E Jesus ainda diz de maneira muito clara que quem ama a Deus e ama o dinheiro, não é possível amar a Deus e amar o dinheiro. Porque amará um e magoará o outro, ou magoará um e amará o outro. O que Jesus está dizendo de maneira muito clara é que o dinheiro se propõe ser como Deus. Como assim? Você sabia que a proposta do amor ao dinheiro é você tornar o dinheiro a tua fonte de provisão? E a pergunta que eu faço a você é: quem é o teu provedor? Quem é a tua provisão? Pessoas que amam e adoram o dinheiro, tornam o dinheiro sua fonte de provisão. E a Bíblia nos convida a tornar Deus a nossa fonte de provisão. Ele é Jeová Jiré. Ele é aquele que luta as nossas lutas. Ele é aquele que luta as nossas batalhas. Se nós temos pão na mesa, nós não temos porque o dinheiro nos deu pão. Nós temos pão na mesa porque Deus nos deu dinheiro para comprarmos pão. Você está entendendo? Por esse motivo, nós precisamos colocar o dinheiro no seu devido lugar. E o dinheiro, por sua ocasião, tenta, de certa forma, ocupar o lugar que pertence a Deus. Não permita que o dinheiro ocupe o lugar que pertence somente a Deus na sua vida. Abra a tua Bíblia, em Gênesis, capítulo 14, versículo 17. Esse texto é muito curioso, porque ele narra um momento anterior a Moisés, as leis de Deus, aonde Abraão faz algo muito curioso. E eu quero chamar a tua atenção para isso. No versículo 14, a história conta que Ló, o sobrinho de Abraão, se envolveu numa guerra e não deu conta. Aí ele bateu um fio para Abraão e falou: Abraão, os caras vieram buscar eu na saída da escola. Vem me ajudar. E Abraão pega a sua trupe e vai ao socorro de Ló. E ele chega ao socorro de Ló, dá um pau em todo mundo. Ele vence aquela guerra. E como era de costume naqueles dias, na verdade não só costume, mas direitos de guerra, aquele que vencia uma batalha se tornava então proprietário de todos os despojos, de todos os bens que o outro povo tinha. Se ele vencesse a batalha, ele teria direito aos bens materiais, às riquezas que o outro povo possuísse. Mas olha só que interessante. Voltando Abraão da vitória sobre Gertolaomer e sobre os reis que eles haviam se aliado, o rei de Sodoma foi ao seu encontro no vale de Zafé. Isso é, Vale do Rei. Então Melquisedeque, a Bíblia fala que Melquisedeque é o próprio Jesus. Jesus é o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Aqui é uma personificação, é uma forma de Deus demonstrar-se de maneira materializada através desse sumo sacerdote chamado Melquisedeque. Melquisedeque, rei de Salém. E sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho. O que ele trouxe depois da batalha de Abraão? Pão e vinho. Quando você ouve pão e vinho, o que te faz lembrar? Eu não sei você, mas eu lembro da ceia. Jesus serviu pão e vinho. Jesus serviu pão e vinho, presta atenção, declarando uma vitória que ele teria sobre o reino das trevas. E o pão e vinho é a memória de que Jesus venceu o inimigo. Amém?
Quando nós participamos da ceia, quando nós comemos o pão e comemos o vinho, nós lembramos do triunfo de Jesus sobre a morte. Ele venceu a morte, Ele venceu os povos inimigos, Ele venceu Satanás, Ele esmagou a cabeça da serpente, e por isso nós tomamos pão e vinho. Então, quando Melquisedeque, que é o próprio Jesus, vem servir a Abraão com pão e vinho, o que ele está declarando para Abraão é que a vitória que ele teve foi concedida por quem? Por Jesus. Foi Jesus que venceu a luta de Abraão. E ele vem e diz: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos em suas mãos. Quem entregou os inimigos nas mãos de Abraão? Deus. E Abraão então toma consciência disso, e quando ele toma consciência disso, presta atenção, Abraão lhe deu o dízimo de tudo o que tinha. Agora sabe o que é muito interessante? É que Abraão dá o dízimo antes de Deus, através de Moisés, mandar-nos dar o dízimo. E isso nos faz compreender que o dízimo não é um princípio da lei mosaica. O dízimo é um princípio espiritual. Como assim um princípio espiritual? O dízimo nada mais é do que a forma como Deus usou para nos lembrar de que Ele vence as nossas batalhas, de que Ele é a nossa provisão, que se nós tivemos êxito em alguma batalha na nossa vida foi porque Deus nos concedeu vitória. E quando nós honramos a Deus dessa maneira, nós atraímos sobre nós contínuas bênçãos de Deus, por tornar Ele o nosso provedor. Como assim? A ceia, como forma de memória. A virtude, a glória da ceia está nos elementos dela. O pão e o vinho é que torna a ceia especial? Obviamente que não. O que torna a ceia especial é a memória de que Cristo venceu a morte. Amém? O dízimo, ao ser entregue, ele é poderoso somente por ser entregue? Obviamente que não. O dízimo, ele se torna poderoso, porque quando nós entregamos nossos dízimos com alegria, nós reconhecemos que Deus é o nosso provedor, de que Ele tem nos sustentado, que Ele tem guardado a nossa vida, de que Ele é a nossa fonte de provisão. Toda vez que nós entregamos nossos dízimos, nós estamos declarando exatamente isso. E por sua vez, quando não o fazemos, nós estamos declarando para Deus de que não é dele que vem a provisão, mas vem do nosso esforço. E aí que entra o problema. Sabe por quê? Porque Deus lhe concedeu vitória. Deus lhe concedeu êxito em alguma luta sua. E uma vez que Ele concedeu êxito, vitória sobre alguma luta sua, precisa haver da tua parte reconhecimento de que aquilo veio de Deus. Foi por isso que Abraão entregou o dízimo. Ele entregou o dízimo porque reconheceu que ele só havia recebido aquelas bênçãos porque Deus havia lutado a luta dele. Você consegue reconhecer isso? Algumas pessoas, ao ouvirem isso, podem pensar tipo assim: Lipão, mas o Novo Testamento nos diz para entregar tudo a Deus e não apenas nosso dízimo. E normalmente as pessoas, quando dizem isso, elas fazem uma cara de espiritual, tipo, uau. Tipo, Darth Vader celestial. Mas a grande verdade é que se você já entregou tudo a Deus, eu tenho certeza que você não vai ter problema em entregar seu dízimo. E se você tem problema em entregar seu dízimo, é porque na verdade você não entregou nada a Deus. Se você tem problemas em obedecer a palavra de Deus ao entregar seu dízimo, você não compreendeu que tudo vem dele. E eu quero que você entenda que o que eu estou falando aqui é sobre um princípio bíblico e espiritual. Eu não estou falando para você entregar seu dinheiro para onda dura. Eu estou falando sobre você honrar a Deus com aquilo que Ele te deu.
Eu estou falando sobre obedecer a Deus, e diante disso existe uma promessa de que obedecer a Deus dessa maneira tornará você, a sua piedade, uma grande fonte de lucro. Pessoas são abençoadas por causa disso, e isso é um princípio espiritual. E talvez você pense, pastor, então você não está dizendo sobre entregar na onda dura. Isso quer dizer que eu posso entregar em qualquer lugar? Não. Isso quer dizer que você tem que entregar na casa do Senhor. O que eu estou dizendo é que se você é da onda dura, o teu lugar de entregar seu dízimo é aqui. Agora, se você quer ser de outra igreja, entregar seu dízimo em outra igreja, não tem nenhum problema, vá para outra igreja e entregue lá. E outra coisa que eu acho muito importante você entender, que quando eu estou dizendo para você entregar seu dízimo, eu estou dizendo a partir do que eu mesmo pratico. A primeira pessoa a ouvir essas verdades sou eu. Portanto, entenda e compreenda que obedecer a Deus não é uma questão de gosto pessoal de uma igreja, mas é uma questão de obediência à sua palavra. Abraão deu o dízimo de tudo. O rei de Sodoma disse a Abraão: dê-me as pessoas e pode ficar com os bens, porque era direito dele. Mas Abraão respondeu ao rei de Sodoma: de mãos levantadas ao Senhor, o Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra, juro que não aceitarei nada do que lhe pertence, nem mesmo um cordão, uma correia de sandália, para que você jamais venha dizer que eu enriqueci Abraão. Uau! Eu não sei se você entendeu essa história, cara. Mas Abraão obtém um grande lucro em uma batalha. Ele pega desse lucro, separa o dízimo dele e entrega ao Senhor. Então o rei olha para Abraão e diz: Abraão, pode ficar com o restante, pode ficar com os 90% restante, Abraão. Sabe o que Abraão diz? Não, eu não vou ficar nem com um picolé, eu não vou ficar nem com um quisuco, nem com um tangue em pó seu, para que você não venha pensar que você me enriqueceu. Porque quem tem me feito prosperar não é você. Quem tem me feito prosperar é Deus. Ele é a minha fonte de provisão. Eu venci a batalha por causa dele, não por causa de mim. E não por causa de você. O que Abraão está declarando aqui de maneira muito clara, ao abrir mão do direito dele de ter posses e bens, é que a provisão dele era o Senhor. E é isso que nós fazemos quando nós entregamos nossos dízimos. Por esse motivo, diante dessa palavra, diante da palavra de Deus, você precisa tomar uma atitude. E essa atitude não diz respeito à igreja local a quem você pertence, diz respeito a você. Entenda uma coisa muito importante. A igreja é responsável por administrar os seus recursos. A igreja é responsável por administrar os dízimos que são entregues a ela. Sendo assim, a administração da igreja, os pastores da igreja responderão a Deus pela maneira como administraram esse recurso. Por exemplo, os filhos de Samuel foram amaldiçoados por Deus porque não fizeram boa administração dos dízimos que eram entregues no templo. Porém, a tua responsabilidade, como um discípulo de Cristo, como um cristão, não é administrar os recursos da igreja. A tua responsabilidade é entregar os seus dízimos ao Senhor. Portanto, coloque cada coisa no seu devido lugar. Os maus administradores de recursos da igreja que você vê, jornal, mídia fora, eles responderão a Deus por isso. E você, eu, responderei pela minha negligência ou pela minha diligência ao entregar o meu dízimo. E por fim, eu quero trazer à memória e lembrar você, 2 Timóteo capítulo 6, que o apóstolo Paulo diz, que a piedade, a obediência a Deus é grande fonte de lucro. Acredite em mim. Acredite em mim. Parece ser meio contraditório, mas a equação espiritual é: quanto mais você entrega, mais você recebe. Obviamente que isso não é uma forma de ações celestiais, um investimento no Nasdaq celestial.
mas é um princípio espiritual de compreensão que se você for um bom administrador e for generoso, Deus multiplicará a tua sementeira para que você possa ainda ser um semeador mais generoso. Amém? Deus te abençoe e que essa palavra possa gerar frutos no teu coração e na sua vida.